doutora Adriana de Góes, gente. Olha que luxo, poderosíssima. Bem-vinda, viu? Obrigada, doutora. Ela é especialista em reprodução humana, fertilização in vitro. Vamos esclarecer todas as nossas dúvidas, mulheres. Quem tem dúvida aí, quer entender como que é feito o processo, como que... Nós duas vamos responder, viu? Porque, eita, Lele, hein? Eu tenho uma filha de 20 e outra de 6, 14 anos tentando, viu? Haja fertilização in vitro. E eu acho bacana também que a doutora, o fato dela ser mulher, com certeza é muito mais humana, né? A gente entende, lá vai. Vamos falar que eu sou feminista, não é? É que as mulheres têm mais sensibilidade. A gente vai falar também que durante esse processo maravilhoso a gente não pode deixar de falar da doação de óvulos, né? Mas isso já já, tá? Porque o programa promete. Doutora maravilhosa, bem-vinda, viu? Bom te ter aqui, boa tarde. Prazer estar aqui falando com você, né? Esse é um assunto que me interessa muito, doutora. Eu fiz aquela pergunta para o Dorian de Filhos, todo mundo sabe que minhas filhas já estão crescidas, mas é só para entender mulheres que tiveram o mesmo problema que eu, que passei por várias, eu fiz 14 fertilizações in vitro, 14, no decorrer de uns anos. Minha filha mais velha tem 20 e a outra tem 6, em 14 anos fiz tudo isso. E então eu queria que primeiro você explicasse, vamos começando explicando o beabá para quem tem caso, para a gente entender o que vem a ser a fertilização in vitro e quando que ela é recomendada. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que as mulheres não precisam, podem tentar engravidar naturalmente. Se isso não acontecer no prazo de 1 ano, aí sim devem procurar assistência médica. As pacientes acima de 35 anos não devem esperar mais que 6 meses. E a fertilização in vitro, ela está indicada para mulheres que têm dificuldade para engravidar após esse período, que têm as trompas obstruídas, para os maridos também, que é importante lembrar que o marido também pode ter problema. Todo mundo pensa que as mulheres, na verdade, e a culpa 50, nem 50, né? Exatamente, a culpa nem sempre é da mulher, né? Então, se tiver alteração também na qualidade espermática, a fertilização está aí para solucionar esse problema. Como é feito, doutora? Explica o que tem de mais moderno. Olha, é o seguinte, primeiro a gente faz um estímulo para a ovulação da mulher, e aí a gente programa, esse tratamento dura mais ou menos 10 dias de medicação. Ao longo de 2 semanas, então, é feita a coleta dos óvulos, de um laboratório de reprodução assistida. Esse processo não tem dor, porque é feito com anestesia. Neste mesmo dia, faz a coleta dos espermatozoides, aí um procedimento simples, através da ejaculação espontânea, se isso for possível. No laboratório, a gente junta o óvulo e o espermatozoide para formar um pequeno embrião. Esse embrião fica no laboratório no período de 3 a 5 dias e é transferido prontinho para o útero da mulher. Aí tudo depende da qualidade do óvulo, da qualidade do espermatozoide para ter bons embriões e daí conseguir a gravidez. Acho que vocês já analisam também se os embriões escolhem os melhores, claro. Sempre. É importante dizer que nessa primeira fase a gente faz a seleção da morfologia dos embriões, então da forma dos embriões, porque o embrião ele tem que dividir o número certo de células e dividir certinho a cada 24 horas que eles são checados. Então, os embriões eles podem parar nesse processo. Agora, uma coisa importante, quem faz fertilização in vitro pode ter problema genético? Sim. Então, esse é um outro passo. Então, primeiro a gente faz a fertilização. Qual o problema que pode ser? Na verdade, a fertilização in vitro não aumenta risco de problema genético. Então, as mulheres que engravidam, elas têm, quanto mais velhas, elas têm maior chance de ter, por exemplo, filhos com Down. E se eu fizer FIV, eu não vou ter filho com Down? Isso não é verdade. A gente tem um outro passo depois da fertilização, pela formação dos embriões, que a gente pode fazer analisar a pesquisa genética dos embriões. Então, fertilização, forma embrião. Faz a biópsia, pesquisa genética dos embriões, aí sim você não vai ter um filho com Down. Então já também é um estudo maravilhoso, esse é um tratamento seguro. É seguro, sim, Muito e seguro. é especialmente indicado para as pacientes que têm casos de alteração genética na família. Também não é só uma criança com Down, tem outras doenças genéticas que podem ser selecionadas, os embriões saudáveis para transferência. Né? Exatamente. Quantos embriões a gente hoje, nos dias de hoje? Eu quero saber nos claro. dias de hoje, que a minha última tem 6 anos. Quantos embriões que dessa vez pode ser colocado no útero da mãe?
Agora, Então, mudou, na diz que verdade, mudou alguma coisa aí, mudou que alguma reduziu. coisinha, né? A gente transfere até 2 embriões até 35 anos, entre 35 e 40, 3 embriões. E acima disso pode até transferir mais, mas é pouco provável que mulheres acima de 40 anos tenham mais embriões para serem transferidos. Eu acho que vale sempre o bom senso, né? O objetivo da reprodução assistida não é gestação múltipla, é um embrião saudável. Eu sempre falo que o objetivo é um bebê correndo no shopping. Então, porque ele tem que ser saudável, tem que ser ativo e tem que nascer. Doutora, o que aumenta a chance para a gente? Eis a minha pergunta para o Dorian, para entender. Porque quando eu fiz o tratamento, fiz durante muito tempo, vários tratamentos, tive hiperestímulo, parei em hospital, tudo que puder pensar, doei óvulo, que eu acho bacana. Isso é muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Tem 2 meio filho aí perdido, que é uma questão até interessante. Fica difícil a gente falar, né? Você doa o óvulo, você sabe que nasceu uma criança que tem um outro pai, foi gerado um outro útero de uma outra mulher, mas você sabe que tem uma criança que é sua. Mas que legal que teve a bacana. oportunidade de ajudar Ajudei uma outra... 3 mulheres, Então, 2 conseguiram, 2 tiveram filhos. E hoje em dia, você teve essa questão do hiperestímulo, hoje a gente tem algumas medicações que a gente usa durante o processo de tratamento que minimiza muito o risco de hiperestímulo. Hiperestímulo é horrível, gente. Hiperestímulo, você fica com aquela barriga d'água conhecida, antiga. Você dá um hiperestímulo que a sua barriga incha, parece que está grávida de 20 meses. Exatamente. Agora tem protocolos diferenciados que evitam isso. Então, isso é mais comum em mulheres mais jovens, né? Então, quem que vai ter hiperestímulo? Quanto maior o número a reserva ovariana de óvulos que essa mulher tem, maior a chance de ter um excesso de produção hormonal e essas intercorrências. Mas hoje, realmente, o risco é muito mínimo, é dito em 0,5%, confesso que isso deve ser 0,1%. E com a medicação hoje, né? internação, não me lembro a última vez que eu internei paciente minha. Doutora, eu fiz a fertilização, tive a moeira através de uma fertilização e 12 dias depois tive trombose cerebral hemorrágica. Uma coisa tem a ver com a outra, é excesso de hormônio no corpo, não é, que a gente fica sempre muito na dúvida, porque eu tive 2 AVCs, eu fiquei 22 dias no hospital. Eu acho fantástico tocar nesse assunto. Não é o tratamento de reprodução assistida, mas sim a própria gravidez. É importante dizer que, lógico que a gente usa bastante hormônio, você disse... Pela quantidade de vezes que eu fiz. Exatamente, mas acontece o seguinte, pelas quantidades de vezes, teve uma falha de implantação. Existem algumas doenças que são chamadas de fatores trombofílicos, que é a trombofilia. O que é isso? É doença que aumenta o risco de trombose. Essa mesma doença aumenta o risco de trombose e aumenta o risco de falha de implantação, de transferir embrião e não grudar. Então, se a gente faz essa triagem nas pacientes antes delas engravidarem, faz o tratamento de fertilização in vitro, entra com medicação para minimizar o risco de trombose durante a gravidez e também no pós-parto. No pós-parto, o risco de trombose é maior do que todo esse período anterior. E é grave, muito grave, com risco de vida para a paciente, né? E esse risco de trombose... E detalhe, presente... a gravidez foi perfeita, Exatamente. Viu, gente? Então é bom um alerta Então, para as mulheres tomarem o cuidado e terem um bom médico, uma médica do lado, acompanhando. Porque foi uma gravidez, eu tenho uma de 20, que a gravidez eu fiquei internada quase 4 meses para segurar. Então... E essa foi tranquilo. Só que 12 dias pós o nascimento, Exatamente. 2 E AVCs. qual que é o período crucial? 40 dias, de 30 a 40 dias pós-parto, isso pode acontecer ainda 60 dias pós-parto. As mulheres ficam preocupadas de andar de avião, de usar meia elástica durante a gravidez, no pós-parto também é muito importante. É muito importante. Então, tem toda uma deficiência de mobilidade, tem alteração toda da coagulação sanguínea por causa da gravidez. Porque a gravidez não acaba no parto, isso é importante. E uma vez agora que eu tive isso, no meu caso, e caso de várias mulheres que já passaram por um AVC ou por algum problema, podem tentar novamente, quem tem um filho só e que quer mais um filho? Eu acho, na maioria das vezes sim. Por quê? Depende muito do fator que causou essa trombose. Então, nesses exames, são cerca de 8 exames que são investigados. Cada um deles tem um risco para a trombose. Então, dependendo do fator de risco que a pessoa tem, a gente indica ou contraindica uma nova gestação. Então, depende deste fator de risco. Então, normalmente as mulheres, já tive trombose, posso ter filhos? Normalmente, sim. Por quê? Porque naquela época que ela teve trombose, ela não fez o tratamento adequado. Não, né?
Ninguém Então, imagina, você nunca e imagina uma que a coisa vai coisa- acontecer com você, né? E é importante, não é só quem engravida, quem vai fazer FIV, é quem toma anticoncepcional. Tomar anticoncepcional e fumar jamais. É um veneno, é uma bomba no Uma- corpo e as mulheres não sabem, viu? Então Anticoncepcional com cigarro. Então é importante prevenir isso dessa forma. Então quem tem antecedente de infarto, derrame ou trombose em familiar de 50 anos ou menos tem que fazer essa investigação antes de começar o processo de tratamento para engravidar. Certo, maravilhosa. Ó, vou dar mais uma volta, um recadinho, volto contigo pra gente continuar. Aí aberto para as perguntas para você, tá bom? Já volto. É um assunto que me interessa, quero deixar todas as mulheres bem informadas, o que pode e o que não pode, né, Dória? Quando se trata de saúde, é um assunto muito sério. Voltamos, Brasil. Estou com a doutora poderosa Adriana Góes aqui e nós estamos esclarecendo todas as dúvidas sobre fertilização in vitro. Tem perguntas? Aproveita. Telefone 25786000 está liberado, ou as redes sociais. Michel Teles. Tem pergunta assim, a Fernanda, ela é de Cuiabá, Mato Grosso. Ela pergunta quem é o responsável pela infertilidade do casal, o homem ou a mulher? 50-50. Cerca de 40% de causas masculinas, cerca de 30% feminina e o restante pode ser ou do casal ou infelizmente pode ser desconhecido. Que nem sempre a gente chega ao final da investigação das causas de infertilidade, chega a uma causa determinada. Isso às vezes é frustrante, porque o casal vai na expectativa de eu tenho exatamente este problema e pode ser tratado. Mas é importante dizer que mesmo quem não tem quem tem infertilidade sem causa aparente, a gente trata também e engravida. Vamos umas perguntinhas básicas agora para... Eu sei que as pessoas todas têm curiosidade. Posso escolher o sexo do bebê fazendo uma fertilização? Pela legislação brasileira, teoricamente, não pode escolher o sexo do bebê. Como eu disse anteriormente, quando se faz a pesquisa genética para saber se a criança tem alguma alteração genética... A gente sabe que muitos médicos estavam fazendo, né? Legalmente a gente não pode fazer. Mas quando a gente faz a pesquisa genética, faz parte da informação... Descobrir, né? Descobrir. Então, na verdade, você já sabe porque fez a Quantos pesquisa. masculinos, quantos meninos você tem? Exatamente. E dá para saber, inclusive, quem foi transferido. Né? E qual a chance de você engravidar com a primeira tentativa? Cerca de 40%. É importante dizer que quanto mais jovem a mulher, maior a chance de gravidez. E às vezes as mulheres, em função da vida pessoal, profissional, adiam muito a gravidez e acham que podem chegar aos 45 anos e ter o primeiro filho. A história não é bem assim. Essa estatística de 40% é anterior aos 40 anos de idade. Mulheres que já tiveram filho têm mais chances ou não? Não. Não difere nada, Não né? difere. Uma coisa muito positiva para quem já engravidou é que ela já é fértil, porque ela já tem um filho. Então o teste de fertilidade já está aí positivo. Isso favorece. É muito melhor do que uma pessoa que está tentando engravidar há 8 anos sem sucesso e chega para uma gestação tardia. Porque o óvulo, então, que fica nos ovários das mulheres, ele está presente desde a vida intrauterina e ele não se renova. A gente vai perdendo óvulo, não tem como economizar, vai gastando e vai perdendo. E se não usa, a gente desperdiça, degenera. Doação de óvulo, maravilhosa. Vamos falar desse assunto que me interessa muito, que eu acho muito bacana. Eu acho que poucas mulheres têm a conscientização de ajudar, de fazer isso, Então, esse gesto. Esse gesto, na verdade, Quando tem você que está ser... fazendo a fertilização. Exatamente, é importante dizer isso, que quando está fazendo a fertilização, porque a pessoa não pode chegar e tomar essa medicação sem para doar óvulos legalmente, a não ser que ela vá congelar. O que é triste, né? Que poderia, né? Deveria. Porque os homens têm um banco de sêmen que podem ser doadores de sêmen aí. E eles não recebem por isso. Não recebem. Não recebem, mas é fácil, né? Mas é fácil. Mas as mulheres, é um então, procedimento muito mais simples. As mulheres precisam tomar medicação por cerca de 10 dias, se submeter uma anestesia para poder doar óvulos. Então poucas doam. Então poucas doam. E a maioria das mulheres que estão em tratamento não tem óvulo excedente. A maioria não tem óvulo excedente. Parecia uma pata de tanto óvulo que eu tinha. Então, isso é um privilégio, né? Menina do céu, eu fiz tratamento com o médico aí que chegou a ter 18 óvulos. Então, isso é fantástico. Bons, então, o que não faltava era o tal do óvulo. Né? Mas, e que, por sinal, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, que é a mulher que já faz essa opção para um tratamento numa idade mais avançada. Eu fiz, não consegui engravidar, doei para 3 com os óvulos que sobraram, bons. 2 engravidaram e eu não. Mas depois engravidou e deu tudo certo. Mas no outro tratamento, amiga. Outra história, outro sofrimento. É um processo. E então, quem pode doar óvulo é quem está fazendo o tratamento ou que, por exemplo, a mulher que deseja preservar a fertilidade vai congelar óvulo para ela. Parte dos óvulos podem ser doados.
Tem algum incentivo para as mulheres que queiram fazer, que não têm condições financeiras para fazer o tratamento quando elas querem ser uma doadora? Na verdade, não. Então, pelo fato de ser doadora, não se pode legalmente dar Mas nem os inclusive, remédios ninguém ajuda? Porque sempre a gente escuta falar Na que verdade, ajudam. existe assim. Quando assim, eu se quero ela- doar, eu quero congelar. Tem alguns ovos congelados. E Existe quero uma ajudar. possibilidade de que a gente fala de doação compartilhada. Compartilhada que são Então, uma pessoa está precisando fazer o tratamento, não tem condições. Então, a doadora paga o tratamento para ela e ela doa parte dos óvulos. Qual que é o complicado disso? Que mesmo a paciente jovem, ela pode não ter óvulo nem para ela. Mas também pode ter. Pode ter, é um risco, mas é a forma de fazer um tratamento com custo melhor. E o depois, você já conseguiu muitas doadoras? Já tive várias pacientes que doaram óvulos, mas é sempre nessa questão, eu ainda falo que o óvulo doado é melhor ainda, porque vem de alguém que tem um sentimento maior em relação ao próximo. Então, o óvulo doado é melhor do que, às vezes, o próprio. Eu doei, graças a Deus que duas E conseguiram realizar o sonho. um gesto muito nobre. É muito bacana, porque eu vi a felicidade das duas, que eu só sabia, assim, que uma tinha tido câncer, não conseguiria, e a outra tinha problemas seríssimos e não conseguia. Eu só sabia que eram de boas famílias, de casamento estável, bacana, e que estavam tentando. Isso é fantástico, porque as É a pessoas única que coisa que eu querem... queria saber. Como vão ser esses pais? É, É a única coisa que passam pra gente. Você não sabe, só sei que está no mesmo médico que eu. no mesmo laboratório. No mesmo na laboratório. verdade. Maravilhosa. E qual é o método mais indicado hoje? Tem a fertilização? Mudou mais alguma coisa? O que está de mais moderno nos dias de hoje? Na verdade, assim, a fertilização in vitro, então é essa que eu disse do bebê de proveta, então a gente transfere o embrião pronto. Uma fase anterior a essa é quando a gente só induz a ovulação e aí transfere só o sêmen, né, não é o embrião. Então esse é o primeiro passo, o segundo passo é a fertilização in vitro e o que se faz é a fertilização in vitro com ICSI. O que é isso? Então a gente usa um microscópio para enxergar bastante o espermatozoide e colocar dentro do óvulo, a gente seleciona tanto o óvulo quanto o espermatozoide. E tem a super ICSI. O que é isso? Na verdade é só um microscópio com poder de alcance maior, que pode aumentar em 6.000 vezes o espermatozoide. Quando os homens têm uma qualidade espermática muito comprometida, a gente pode selecionar de forma mais adequada usando esse método. Maravilha, né, Poderosa? E é bom, os resultados continuam existindo e uma coisa que tem mudado em reprodução assistida é que antigamente a gente transferia mais frequentemente embriões no terceiro dia de vida. Hoje o laboratório fica com o embrião por 5 dias com muito sucesso. Então, por que ele é melhor? Porque o embrião, na verdade, no útero da mulher, ele começa esse processo de implantação nessa fase. Então, ele já tem em torno de si mesmo as proteínas que vão se ligar ao endométrio. Vai ser mais fácil, né? Então, ele já chega prontinho para começar a grudar. Só uma pergunta, saideira, doutora, que é de curiosidade. Quando a gente vai no médico, a gente quer fazer, eu quero fazer o tratamento de fertilização. Quantas tentativas são? O processo ou não existe? Não existe. É uma? Não, você pode fazer o quanto for necessário para obter a Mas gravidez. existe essa coisa assim, pacote? Antigamente a gente fazia assim, Normalmente, são 3 tentativas. Ainda Normalmente, continua as 3 tentativas. 3 tentativas. Bacana, né? E aí, se engravidar na primeira, melhor ainda. Sorte, né? Isso que é bacana. Ótimo. Maravilhosa. Fantástico. Você pode deixar um site, Claro. algum contato para as pessoas? Que vocês são sempre proibidos de deixar telefone. Eu acho um absurdo os médicos não poderem deixar nada, nenhum contato. Mas ela vai deixar o e-mail, que pode, né? Ou o site. Pode. E entre em contato com a Patrícia aqui, quem precisar do telefone, que a Patrícia deixa o telefone, passa para todos vocês. Meu e-mail é contato@adrianadegoes.com.br e o site www.adrianadegoes.com.br. Obrigada, viu, Estou à maravilhosa? disposição para esclarecer as dúvidas. É sempre muito bom. Obrigada, tá? Eu vou Prazer. dar só uma dica agora para quem está em casa aí, ó.